Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar e estamos de volta com mais uma mensagem de Deus para você, para toda a sua família. Me conta, como está a sua vida? Tudo bem? Você está vivendo dias felizes, dias de alegria com as pessoas que você convive? A ansiedade tem atormentado muitas pessoas nos dias atuais. E não é somente adultos ou jovens, mas até crianças estão estressadas e ansiosas. Há poucos dias, ouvi um relato de que numa escola aqui perto de Erechim, poucas crianças que não tomam remédio antidepressivo. Confesso que fiquei bem pensativo sobre isso. Isso nos traz um alerta intenso do quanto a humanidade está se perdendo em atividades intensas, compromissos, sem conseguir um espaço para descansar a alma. Meu amigo, temos uma alma, que é a sede dos nossos sentidos, e quando a pessoa não a alimenta com a palavra de Deus, é certeza que a ansiedade vai tomar um espaço considerável naquela vida. Que bom que através desse programa tenho algumas fórmulas divinas que ajudarão todo aquele que crê. Vamos ler um texto para iniciar, começando em Lucas capítulo 12 e a partir do verso 22. Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que havereis de comer ou beber, nem vos entreguem às inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Quando vamos para a Bíblia, ela sempre vai nos orientar para buscarmos, antes de tudo, o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E é uma frase muito impactante dizendo que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, a ansiedade é considerada o problema número 1 da nossa geração. De fato, vivemos dias estressantes. Se você é daqueles corajosos que ainda assistem aos telejornais, não dá para dormir tranquilo. Se você está antenado com o mundo, para onde o mundo está indo, seu coração às vezes fica apertado. Se você é um ser humano normal, e está enfrentando as lutas do dia a dia, as situações difíceis, como vencer a ansiedade, já que esse problema atinge todas as faixas etárias? Esse texto que acabamos de ler segue a uma reprovação de Jesus quanto à avareza, aqueles que confiam no dinheiro, têm muito e acham que, tendo dinheiro, tudo se resolve. Mas não é assim. Jesus chamou essas pessoas de loucas, porque elas não administram a vida, a saúde, a morte. Aqui nesse texto,
Jesus trabalhou o oposto. Aqueles que têm pouco, aqueles que ficam fazendo conta toda semana se o que ganham vai dar para cobrir as despesas, aqueles que ficam preocupados com o amanhã, se vão comer, beber, se vestir, morar, estudar, casar, se vão conseguir criar os filhos, se vão pagar o plano de saúde e até se vão ter uma aposentadoria. E a ansiedade vai assim encurralando praticamente todas as pessoas. Para vencer a ansiedade, segundo o texto da Bíblia, precisamos abrir os olhos. Então, a partir de hoje, comece a observar um pouquinho mais. Olhe a natureza, olhe para as aves, para as flores. Jesus fala sobre uma inquietação. Vemos no versículo 29, não vos entregueis às inquietações. E quando a gente vai lá para o versículo 33 e 34, ele manda que todos nós possamos ajuntar um tesouro no céu. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para o texto e responder o que não é ansiedade. Primeiro, ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Não é. Você cuidar do seu corpo, comer bem, vestir bem, morar bem, você dormir bem, ter boa saúde, isso é legítimo, é maravilhoso. Aliás, Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, cuidar do seu corpo não é sinônimo de ansiedade, é algo legítimo. Bem, em segundo lugar, ansiedade não é proibir a previdência contra o futuro. A Bíblia diz que até as formigas são previdentes, trabalham no verão para comer no inverno. É a palavra de Deus. Então, você fazer uma poupança, não gastar tudo que ganha, você fazer uma reserva financeira, não é sinônimo de ansiedade. A Bíblia não recomenda você ser descuidado na administração dos bens materiais. Se você perceber, o apóstolo Paulo vai aconselhar a não andarmos ansiosos por coisa alguma. E Pedro vai recomendar para que também possamos lançar sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Em terceiro lugar, é importante destacar que a ansiedade não exime ninguém da responsabilidade de ganhar o próprio sustento. Quando o apóstolo Paulo afirma: quem não quiser trabalhar, também não coma, é algo forte. Muitas pessoas acreditam que podem simplesmente cruzar os braços sem se esforçar, esperando que Deus proverá. No entanto, a promessa divina de suprir nossas necessidades está condicionada ao nosso esforço, ao levantar cedo, estudar, aperfeiçoar-se e procurar cada vez equipar-se ao trabalhar. Há quem pense que pode até ser preguiçoso, negligente, não fazer nada, mas isso é um equívoco. Jesus, inclusive, utiliza o exemplo das plantas e das aves. Veja, as plantas extraem sua força do solo e do sol. As aves, embora não possuam celeiros ou despensas, não ficam paradas esperando. Elas buscam ativamente seu alimento. Em quarto lugar, o que a ansiedade não é? Não é uma isenção das dificuldades. Meu irmão, mesmo recebendo o cuidado e a provisão de Deus, enfrentamos desafios. A erva, por mais bela que seja, eventualmente é lançada ao forno. Portanto, não se queixe se você está sendo testado, se enfrenta lutas, provas, lágrimas ou dores,
pois isso faz parte da condição humana neste mundo. E com certeza, se você usar a sua fé, toda essa ansiedade vai diminuir e desaparecer. Muito bem, antes de prosseguirmos, quero glorificar a Deus pelos nossos patrocinadores. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura. Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. CFC Salgado Filho, educando no caminho da segurança. E como apoiadores estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, Loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. À luz do texto, o que é ansiedade? Vamos analisar. Primeiramente, a ansiedade, meus amigos, é destrutiva. Se você está mergulhado em algum tipo de ansiedade, pode ter certeza que várias coisas já foram alcançadas, destruídas. Então, creia cada vez mais em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Observemos no versículo 22, onde diz o seguinte: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. A palavra ansiosos é particularmente interessante, pois evoca a ideia de ser rasgado, puxado em direções opostas, sufocado, como se o oxigênio fosse retirado de você. É como se houvesse uma fissura interna, uma espécie de esquizofrenia existencial, onde você se sente dividido. Isso é ansiedade. Jesus utiliza noutra palavra, no versículo 29, não vos entregueis a inquietações. No grego, inquietações sugerem um estado de suspense constante. Era o termo usado para descrever um navio açoitado por tempestades, ventos furiosos, sendo violentamente sacudido por ondas revoltas. Como você está vivendo hoje? Ei, meu amigo, você está vivendo um tempo de calmaria, tranquilidade, ou o vento forte está pegando aí na sua vida, nas finanças, quem sabe na vida conjugal, ou os filhos? Eu não sei, não te conheço, mas nesse momento em que você está prestando atenção na pregação da palavra de Deus, com certeza o Espírito Santo de Deus está aí presente, agindo na tua mente, no teu coração e trazendo à tona, encontrando coisas que têm gerado as tempestades, tudo aquilo que tem provocado e gerado muita ansiedade. Meu irmão, entrega a sua vida para os cuidados de Deus. Mas isso não pode ser somente, da boca para fora. Você precisa ter atitudes onde você demonstre, não provando nada para ninguém, mas para Deus, que você quer realmente viver uma nova vida, viver um tempo diferente, com mais alegria, com mais união, mais amor e perdão. E sabe como isso é possível? Você ouvindo a pregação da palavra, como você está ouvindo aqui no programa, mas também frequentando uma igreja. Não se iluda que você ficar trancafiado em sua casa, somente envolvido, resolvendo seus problemas, administrando as coisas, porque nunca vai melhorar. Eu não quero ser um profeta do caos. Eu quero ser um profeta que revela a vontade de Deus para a sua vida. E sabe como você pode iniciar um novo tempo? Você se organizando e frequentando uma igreja onde preguem, onde falem a verdade, pregando a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, encontre ela aí na sua casa, ou, por favor,
Não deixe somente ela aberta ali na estante como um objeto de adorno, mas ouça a voz de Deus e a sua vida, então sim, mudará para melhor. Toda ansiedade irá embora. No programa de hoje estamos falando o quanto a ansiedade tem poder de sufocar, rasgar, açoitar a vida de muitas pessoas com vendavais furiosos, fazendo a pessoa perder o equilíbrio, a paz, o sossego e até mesmo naufragar na fé. De fato, 75% das preocupações que nos causam ansiedade nunca vão acontecer. Resultam um sofrimento desnecessário. A Bíblia nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso para quem tem fé. Quem não tem fé continua chorando milhares de noites e por toda a vida. Muitas vezes já me vi em meio a grandes lutas pensando: o que devo fazer? Sentindo angústia, aperto no peito, aquele nó na garganta. Eu sei o que é isso. No entanto, quando confiamos em Deus, oramos, conversamos sinceramente com Ele, o dia amanhece, o cenário muda e a ansiedade se dissipa. Assim é a vida. Hoje pode parecer que você está num beco sem saída, uma perda, uma angústia, mas um novo dia vai trazer a solução através de Cristo. Vem a resposta, cura, libertação, o consolo, a solução daquele problema. Portanto, não se preocupe com o amanhã. Seu futuro está nas mãos de Deus se você tem fé no Senhor Jesus. Alguém já disse que a ansiedade se crucifica entre dois ladrões: o ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Tem gente ansiosa que não resolveu o passado, tem feridas para serem curadas, tem traumas para serem vencidos, aquelas pendências, relacionamentos que precisam ser perdoados. Pense nisso. Deus está trazendo essa mensagem para você, para curar você. Tem gente que não vive em paz porque tem medo do amanhã, medo da velhice, medo da morte, da doença, do casamento, do divórcio, da solidão. O apóstolo Paulo resolve essa questão e diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. O nosso alvo, meus queridos amigos, é Cristo, é o Senhor Jesus. O seu passado está coberto pelo sangue do Cordeiro e o seu futuro está nas mãos do Cordeiro. Então, não viva ansioso. Quando prego sobre ansiedade, estou falando para você que há solução para o teu problema. Mas não você continuar vivendo como viveu até hoje. Se você pegar uma determinada BR, uma estrada, uma rodovia, você vai, digamos, para São Paulo. Se você sempre tem se dirigido por esse caminho, não tem como mudar se você não fizer uma outra rota. É preciso, hoje mesmo, você compreender a vontade de Deus e tomar algumas medidas. É aquele estalar de dedos, é aquele posicionamento em dizer: Deus, a partir de hoje, vou mudar hábitos negativos, más companhias que têm me acompanhado no decorrer do dia a dia. Vou filtrar tudo isso, fazer a minha parte, buscar a tua presença lendo a palavra de Deus e tendo o aconselhamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Pode ter certeza,
Deus está chamando você para um novo tempo, livre de toda ansiedade, porque Jesus cuida dos seus, com certeza. Um outro aspecto que precisamos considerar é que a ansiedade é enganadora. Isso mesmo. A ansiedade pode ter o poder de criar problema que não existe. Quando a pessoa está ansiosa, ela enxerga, digamos, uma casa de cupim e pensa que é o pico do Everest. Ela superdimensiona o problema. O ser humano é assim. Ele pensa que quando está passando um problema, o problema dele é o maior do mundo, ninguém sofre como ele, ninguém passa pelo que ele passa. A pessoa fica curtindo aquela dor, mexendo em sua ferida, ruminando a sua dor. Os discípulos de Jesus, quando estavam no mar da Galileia, foram acometidos, envolvidos numa tempestade tremenda. De repente, eles olham, passadas 3 horas da madrugada, alguém andando por sobre as águas. Se apavoraram. A Bíblia diz que eles começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Mas quando Jesus se aproxima, logo vem ele acalmando, ele resolvendo a situação. Mandou o vento aquietar, as águas acalmarem, e tudo foi transformado pelo poder da presença de Jesus. Sem dúvida, a ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir nossa capacidade de resolvê-los. Quando a gente vai para a Bíblia, tem uma outra história muito conhecida para quem lê a Bíblia. Aqueles 10 espias de Israel olharam gigantes e disseram: nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Nós não somos nada. Eles são tudo. Nós somos pequenos. Eles são grandes. Nós somos fracos. Eles são fortes. Ansiedade faz você fazer o que os soldados de Saul fizeram diante de Golias. Vendo a situação toda, disseram: esse homem é imbatível. Também, 40 dias, 2 vezes por dia. Então, 80 vezes sendo humilhados, só viram a grandeza do gigante e se esqueceram da grandeza do Deus Todo-Poderoso. Meu amigo, o Deus que eu creio, que estou pregando aqui nesta hora, é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que tem o poder de estender a mão e te levantar dessa valeta, desse buraco, te tirar desse poço de angústia e solidão. Quem sabe você está acometido de uma doença, de uma enfermidade até incurável diante dos olhos da medicina. Permita Jesus tocar você agora. Seja curado. Eu prego milagres, vivo milagres. Eu mesmo já tenho desfrutado de vários milagres, curas em meu corpo, e você pode ser tocado agora mesmo. Creia nisso. Pelo poder do nome de Jesus, eu libero esta palavra curadora, transformadora, porque nós estamos pregando, falando de um Deus que pode todas as coisas. A ansiedade tem o poder de fazer com você o que fez com Geazi, aquele auxiliar do profeta, quando ele olha a cidade toda cercada de cavalos, de cavaleiros, e então Eliseu ora dizendo: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. E o milagre aconteceu. Quando ele viu, incrível, havia cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Maiores são os que estão conosco do que os que estão lá fora, no mundo. Meu irmão, levante sua cabeça hoje mesmo e tenha uma postura diferente diante dos desafios. Não permita os pensamentos destruírem as boas perspectivas.
A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nos problemas, nas circunstâncias. Fazemos o que Pedro fez no mar da Galileia. Tiramos os olhos de Jesus quando estamos caminhando sobre as águas e olhamos para o mar, olhamos para o vento, temos medo e então começamos a naufragar. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los nas coisas efêmeras, temporais. É isso que está escrito no texto anterior, quando Jesus reprova a avareza que o camarada colheu uma grande safra, construiu novos celeiros, ajuntou muito dinheiro, ajuntou muita provisão e agora disse para si: agora o homem folga, come, bebe e desfruta por muitos anos. Mas ele escuta logo uma voz dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Queridos irmãos, meus amigos, a ansiedade é inútil. Se você está permitindo a ansiedade dominar sua vida, dirigir os seus passos, a sua vida toda acaba se tornando uma inutilidade. Olha comigo, no verso 25, Jesus diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é uma medida que representa em torno de 45 centímetros. Está falando da sua altura, não está falando da extensão da sua vida. Ou seja, você não prolonga os seus dias na terra por causa da ansiedade. Ao contrário, você encurta os seus dias. Ansiedade não é considerada pelos especialistas como uma doença, mas ela é causadora de muitas doenças. A Organização Mundial da Saúde diz que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais sofrem o que se chama de doenças psicossomáticas. Angústia, medo, tensão, estresse. A ansiedade vai somatizando tudo isso. Eu quero aproveitar esse momento para mandar um abraço carinhoso a todos médicos. Você que é médico e tem acompanhado esse programa, tenho vários médicos aqui da cidade de Erechim que temos nos encontrado em vários ambientes e eles têm dado depoimentos, que têm acompanhado esse programa e toda a nossa equipe se sente lisonjeada por ter vocês também, da equipe médica, acompanhando o programa Com Fé é Possível. Deus abençoe abundantemente vocês. Os hospitais e os cemitérios estão semeados pelas vítimas da ansiedade. A pessoa começa a chorar, começa a sofrer por coisas que nem estão acontecendo. Para concluir a mensagem desse programa, quero dizer que a ansiedade é cega. E você não deve viver uma vida cega, com uma venda nos olhos. Jesus Cristo nos alertou através desta mensagem, dizendo para a gente olhar os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Olha que curioso. As aves não plantam, as aves não colhem, as aves não têm despensa e não têm celeiro. Bem, qual a diferença de despensa para celeiro? Despensa é um reservatório onde você armazena comida, digamos, por uma semana, no máximo um mês. Já o celeiro é onde você armazena comida para um ano. Ou seja, as aves que não semeiam, não colhem, elas não têm uma provisão para uma semana inteira, nem para o ano inteiro. Mas você não sabe que tem alguém todo-poderoso que cuida de cada uma das aves. Então ele vai cuidar de você também.
confie no Senhor Jesus, entregue sua vida a Ele, pare de viver numa religiosidade, viva uma fé pura, viva. Algo que você vai aprendendo lendo as Escrituras. Porque hoje mesmo, o Deus vivo está entrando em sua vida com provisão para dissipar toda a ansiedade. Tome uma decisão, ter mais tempo para Deus, tempo para ouvir sua voz e, com certeza, nenhuma ansiedade terá espaço para atormentar a sua vida. Amém? Eu agora quero orar com você. Poderoso Deus, muito obrigado por mais uma mensagem que transmitimos. Hoje aprendemos que não devemos viver ansiosos. O Senhor cuida dos seus filhos, o Senhor cuida daqueles que creem, daqueles que buscam a tua presença. Neste momento de oração, eu oro abençoando a todos os telespectadores, de todas faixas etárias, de todos os níveis culturais, de todas as cidades que o programa está chegando agora. Querido Deus, entra com providência, suprindo cada necessidade, curando de toda enfermidade e mandando embora esse espírito de opressão, essa dor, essa angústia que tem gerado ansiedade. Profetizo a tua cura completa, meu irmão, a tua libertação, minha irmã. Fazemos isso crendo, orando em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer o carinho de todos vocês que nos acompanham e pedir para que você se inscreva em nosso canal, tá? No YouTube, Edgar Radeski. Por gentileza, entra lá, que você possa também compartilhar essa mensagem, enviando para os seus amigos. E é muito importante que você nos ajude a transmitirmos a mensagem de Deus para aqueles que estão sedentos, famintos das coisas espirituais. Quero também convidar você a estar conosco. Venha conhecer a Igreja O Brasil para Cristo aqui na cidade de Erechim. Fácil estacionamento, um lugar acolhedor. A Igreja O Brasil para Cristo é uma igreja séria, comprometida com o Evangelho, uma igreja que está no Brasil há 70 anos e aqui em Erechim estamos há somente 20 anos. Vamos esperar você, sua família, nas quintas-feiras às 19h30 e aos domingos, 19 horas. Nós abençoamos a sua vida, a sua família e que você viva de uma forma próspera e feliz todos os dias da sua vida. Até o próximo programa. Tchau. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento.